Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema Sal da Terra e Luz do Mundo. Aula número 16. A vitória depende de cada um em seu lugar. É preciso que você saiba o seguinte: Deus tem um povo. Deus escolheu um povo para sua possessão. Deus escolheu este povo para seu testemunho na terra. Deus levantou um povo para a guerra, para o combate. E a nossa guerra está lá em Efésios 6. É contra as hostes de Satanás, os poderes malignos que estão aí na terra. A nossa guerra, a nossa batalha contínua é contra as cidades fortificadas do maligno. Deus então quer que o seu povo lute, Deus quer que o seu povo vença, Deus quer a vitória total para o seu povo. Nós, como povo de Deus, temos que almejar a vitória e não nos conformarmos com as coisas como são. Não nos conformarmos com este mundo. Está lá em Romanos 12, versículos 1 e 2. Mas transformarmos-nos pela renovação do nosso entendimento para alcançarmos a vitória. A vitória Deus quer nos dar. Deus quer dar a você. Deus quer dar a mim. E vamos colocar os pingos nos is. A vitória é para o povo todo. Não pense que você sozinho vai ter vitória e o resto do povo vai ser derrotado. Esta é praticamente a razão que tem levado muitas e muitas vezes o povo de Deus ao fracasso. Na época de Saul, no passado, nós encontramos o povo de Israel derrotado fragorosamente. Por quê? No medo, no terror, cada um queria ter a sua vitória à parte. E o povo fugiu, cada um para o seu lado, defendendo a sua pele. E o povo todo foi derrotado. E não pense em você, que hoje você pode ter a sua vitória pessoal, enquanto o resto do povo de Deus continua sendo derrotado. Muitos estão pensando que a sua igrejinha, a sua denominação pode ter vitória e o resto do povo ser derrotado. Não pode não. A verdade é que Deus tem um povo só. Deus é pai de uma só família. Ele é Deus de uma só igreja. Ele é o Senhor de um só reino. E a igreja do Senhor é toda ela, toda a igreja. Ou a vitória vem para toda a igreja ou não vem para ninguém. Não pense você que um braço do corpo pode estar feliz e o resto do corpo sofrendo. Não imagine você que uma perna inteira pode estar muito feliz enquanto o corpo está com câncer, a cabeça muito mal. Não pense você que é possível uma parte do corpo estar feliz, alegre, despreocupada, vitoriosa, enquanto o resto do corpo está derrotado. Isto é inadmissível. Então nós queremos que você entenda esta grande verdade. A igreja é uma só. Deus é pai de um só povo. Jesus é noivo de uma só noiva. A igreja é toda ela. Ou Deus quer a vitória para toda a igreja, ou a derrota virá para toda a igreja. Não pense em você que o seu grupo, o seu grupinho pode estar muito feliz, ir muito bem, ter a vitória, enquanto o resto do povo está derrotado. Isto é inadmissível aos olhos de Deus. Isto só passa pela cabeça de gente que quer ajuntar a brasa na sua sardinha, mas não chora com a ruína de Israel, não sofre com a situação geral do povo de Deus. E essas pessoas, evidentemente, não têm o pensamento de Deus. Se não têm o pensamento de Deus, estão desviadas do objetivo para o qual Deus quer dirigir a sua igreja. E eu gostaria de comentar com você acerca de exemplos do passado, aplicando-os a nossos dias hoje, porque os planos de Deus sempre foram os mesmos. Deus quer ter um povo testemunha, um povo vitorioso, um povo com objetivo bem definido e que caminhe para atingir aquele objetivo e que seja o representante de Deus aqui na terra. Sal para esta terra, seja verdadeiramente luz para iluminar as trevas deste mundo e mostrar o caminho da verdade àqueles que Deus escolheu,
aqueles que Deus chamou para a sua obra, para a sua glória, para a sua família. Vamos ler, por exemplo, em Josué 21, versículos 42 a 45, o seguinte: cada uma das cidades que Deus havia dado aos filhos de Israel com os seus arredores em torno de si. Assim foi com todas estas cidades. Deus entregou a todas nas mãos de Israel. Desta maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram, e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhum de todos os inimigos resistiu. A todos, veja bem, anote esta expressão, a todos eles Deus entregou nas mãos de Israel. E nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Aleluia! Que expressão linda, gostosa, maravilhosa, confortante para nós saber que o Senhor cumpre a sua palavra. Tudo que ele prometeu, cumpriu. Toda a terra que ele havia prometido, ele deu. Todas as cidades que ele havia planejado, ele entregou a Israel. Israel, então, se tornou possuidor, em nome de Deus, de tudo aquilo, de todo o espaço, de todo o reino que Deus havia preparado para ele. Isto é muito significativo. Israel foi possuidor, foi vencedor, foi aquele que tomou posse de toda a região, de todo o território que Deus havia destinado a ele. Hoje Deus quer a mesma coisa. Em primeiro lugar, é importante que você anote: a vitória vem de Deus e não vem dos homens. Não pense você em confiar em homens e em filho de homens. Não, jamais. A vitória jamais virá deste lado. A vitória não vem pela política, a vitória não vem pela influência sobre a Constituinte, porque a Constituinte também não vai decidir nada em país algum. A vitória não vem pela situação econômica, a vitória não vem pela situação social, pela projeção que a igreja, como denominação, possa ter no seio da nação. A vitória não vem pelos meios de propaganda. A propaganda é a alma do negócio, mas acontece que o reino de Deus não é negócio. Propaganda não se deve, é um termo que não deve ser nem mencionado no reino de Deus. No âmbito da igreja é uma palavra que deveria ser proibida, uma palavra maligna, uma palavra de fermento. Propaganda é fermento, é mostrar as vantagens, mostrar as belezas daquilo que às vezes não é tão belo assim. E mesmo que fosse, não é necessário propaganda. Deus tem o seu Espírito Santo e o seu povo como testemunhas perante o mundo, e o mundo deve ver aquilo que é, e não uma propaganda. Portanto, meus irmãos, nós devemos entender que a vitória não virá pela política, pela economia, pelos meios sociais, pelo status, pela imprensa, pela propaganda e publicidade. A vitória não vem pelo o tamanho das promoções que fazemos, as campanhas e cruzadas, isto e aquilo. A vitória vem por uma atitude correta, honesta, dedicada dos membros do corpo de Jesus, da sua igreja, trabalhando, sendo sal na terra e luz do mundo, cada um em seu lugar. Não devemos, meus irmãos, querer misturar as coisas. Deus tem um corpo, uma família. Corpo e família exigem cada um no seu lugar. Uma família, para ser bem-sucedida, exige que o pai de família seja responsável, trabalhador e tenha autoridade dentro de casa. A mulher, que seja trabalhadora, que assuma o seu lar, mesmo que queira trabalhar fora, isto é secundário. O mais importante é a responsabilidade dentro do lar, dentro da casa. E que ela cuide dos filhos e seja responsável pelas vestimentas da casa.
Isto tudo ela pode fazer delegando a outras pessoas, mas a responsabilidade é dela. E se os filhos andarem mal vestidos, se a educação, principalmente nos primeiros anos de vida, não for boa, a responsabilidade diante de Deus maior é da mulher. Se a casa não tiver um ambiente bom, agradável, pacífico, a culpa é da mulher. Se a casa não for um lar verdadeiro, acolhedor, a responsabilidade é da mulher. E os filhos? Aos filhos cabe obedecer aos pais, acatar a instrução que eles dão e andar nos caminhos de Deus. Cada um atuando no seu lugar, a família vai bem. É como um corpo, cada membro atuando em sua respectiva posição, o corpo vai bem, com saúde, trabalha bem, se locomove e etc. Deus quer que a sua igreja tenha vitória, assim, cada um no seu lugar. Nós temos que visar a vitória, alcançar a vitória. Deus nos estimula a buscarmos a vitória. Abre bem a tua boca e eu te encherei. Devemos ousar abrir a nossa boca pelo mundo inteiro para ser testemunhas do Senhor. Nós também devemos ousar que o Senhor nos alargue as fronteiras, alcançar a vitória, levar o nome do Senhor, implantar o reino de Deus em muitas cidades que atualmente hoje ainda são dominadas pelo diabo. Nós devemos ousar implantar o reino da verdade, da justiça, da dedicação e do trabalho, onde hoje as pessoas querem só carnaval, querem só baile, prostituição, bebidas e etc, etc, prazeres e lazeres, onde as pessoas buscam os prazeres do mundo. Devemos levar o reino de Deus, ousar que o reino de Deus alcance a vitória ali. Para isto, nós haveremos de pedir muitos milagres a Deus. Então peçamos, pedi e dar-se-vos-á, foi o que o Senhor nos disse, e Ele quer isso de nós. Pedi e dar-se-vos-á. Ele quer que nós peçamos. Jesus uma vez reclamou de seus discípulos: vocês não têm pedido nada até agora, comecem a pedir, para que vocês sejam atendidos. Comecem a pedir. É isto que Deus quer de nós. Para alcançar a vitória, necessário é que façamos muitos pedidos a Deus. Deus quer que façamos estes pedidos, então vamos fazê-los. E o Senhor certamente vai atentar para a nossa situação e como pertencemos a Ele, Ele terá todo o interesse em nos garantir a vitória. Vamos ver uma passagem interessante em Levítico 25, versículo 13. Deus instituindo o ano do jubileu, o 50º ano. A cada 50 anos, o último ano seria um ano de festa. A terra retornaria à sua possessão original. Deus quer que cada um volte periodicamente à sua origem, a considerar o lugar, o caminho onde tomou a decisão, onde se encontrou com o Senhor e a sua chamada original. Você tem voltado no passado, há alguns anos ou meses, não sei, a considerar e reconsiderar aquela consagração sua, o chamado que você recebeu de Deus para ver se você está sendo fiel? Você tem feito isso? Então comece a fazer. Medite, considere, pense no chamado que você recebeu de Deus, porque se você não recebeu chamado nenhum, então você não é de Deus. Mas se Deus chamou a você e você tem um chamado de Deus, você ouviu, você teve uma experiência com o Senhor, você ouviu o Senhor chamando a você para você entregar a sua vida a Ele, então lembre-se do voto que você fez. Deus quer que você se lembre e de que se recoloque na posição para a qual Deus chamou a você. Se necessário você sair deste grupo da igreja onde você está, não tenha medo, não tenha receio. Deus é Deus de toda a igreja, não só de algumas denominações. Preste bem atenção a isto. Ele quer você no lugar em que Ele colocar você. Ele não quer você de qualquer modo, em qualquer lugar, no lugar errado. Ele quer você no lugar onde Ele colocou. Ainda lá em Levítico, nós encontramos o seguinte, em 25, 29 e 30, que as possessões dentro dos muros da cidade seriam possessões alienáveis. Inalienáveis seriam as possessões no campo, de onde as pessoas tirariam o sustento para si. Mas uma casa dentro da cidade, se a pessoa vendesse esta casa a partir de um ano,
seria inalienável, não voltaria mais ao dono original. E Deus também faz isto. Eu gostaria que você entendesse. Se você não assumir a sua posição, Deus passa para outro e a oportunidade você perde. Não pense você que o reino de Deus vai parar por causa da sua negligência. Você perderá a sua oportunidade, mas o Senhor será glorificado, que seja através da boca e das mãos de outros que não você. Mas não passe você por esta vergonha. Abra o seu coração à sua vida e obedeça ao Senhor. Coloque-se na posição onde Deus quer você. E ali você será uma pessoa vencedora para o Senhor. Amém.